Bom, olá a todos, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora em relação à série Crítica Textual. Na verdade, nós estamos fazendo um vídeo sobre as variantes textuais, começando pelo livro de Mateus, iremos até o último livro, que é o livro de Apocalipse. Então, nós vamos ler então Mateus capítulo 1, verso 16, que ele diz assim: o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Christus. To Andra Maria ex en egenite, Iesu holegomenos Christos. Talvez, ou mais provável, que esse seja o texto original. O marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E só que nós temos algumas problemáticas em cima desse texto aí. E eu separei 3 delas e vamos então analisar essas 3 variantes. Existem 3 variantes principais. E Jacó gerou José, o marido de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo, que se chama o Cristo. E Jacó gerou José, de quem, sendo noiva, a Virgem Maria deu à luz a Jesus, que se chama o Cristo. E o último, e Jacó gerou José, José de quem Maria, a Virgem, era noiva, gerou Jesus, que é chamado de Cristo. Das traduções modernas, apenas a tradução de Moffat segue a terceira opção. Jacó, o pai de José, e José, de quem a Virgem Maria era noiva, o pai de Jesus, que é chamado de Cristo. Logo, nós vemos aqui uma feliz coincidência, porque Jacó gerou um filho chamado José lá no Antigo Testamento. E aqui também nós temos Jacó, que também gerou um filho, que o nome dele também era José. Então você já vê aqui que Jacó e José, Jesus, Maria e muitos outros aí, eram nomes comuns na época. Além de professor, eu também sou pastor. Então, quantos pastores André você conhece? Eu, por exemplo, eu conheço um que ele se chama André e ele também é pastor. Então, a primeira opção tem um grande apoio dos manuscritos. Qual foi a primeira opção? E Jacó gerou José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, a segunda opção talvez tenha surgido porque um copista pensou que a locução, o marido de Maria, poderia levar o leitor a pensar erradamente que os pais humanos ou físicos de Jesus eram Maria e o marido dela, que era José. Então, diante disso, o texto foi alterado para sendo noiva. Então, na verdade, Jesus nasceu de uma virgem, não tendo coabitação com José. Então eles não poderiam fazer isso porque José ainda não tinha sido casado com Maria. Então, na verdade, ele era noivo e não casado com ela. Então, o que acontece aqui? Um copista achou errado dizer que ele era marido de Maria, o que, na verdade, ele era noivo dela, não marido. Então, o que acontece aqui? Diante disso, o texto foi alterado para sendo noiva em concordância com o verbo menesteutestai. Menesteutestai é o verbo passivo, presente, ser noivo, estar em comunhão com alguém. E isso se encontra no verso de número 18. Nós estamos lendo o verso de número 1 ao verso de número 16. Então, na verdade, nós estamos lendo até agora o verso de número 16, na qual traz esse trecho aí. 2 versículos à frente, que é o verso de número 18, ele está dizendo que ele passa a ser noivo dela, não marido dela. Então, por isso que ele usa o verbo médio passivo, que é a palavra menesteutestai, que quer dizer estar comprometido, ser noivo dela, e não é marido dela.
Então, quanto à opção 3, qual é a opção 3? Jacó gerou José, de quem Maria, a Virgem, era noiva e gerou a Jesus, que é chamado de Cristo. E nenhum dos outros 2 copistas anteriores diz que Maria era virgem. Isso aí só aparece na Idade Média com o catolicismo, trazendo a forma virginal de Maria. Então, um terceiro copista traz essa forma dizendo de que Maria era virgem. Possivelmente, sim, está corretíssimo. Mas ela era também uma pessoa decente. Então o copista se omitiu de trazer essa questão da virgindade de Maria. E quanto à opção 3, como eu acabei de falar agora, aparece unicamente num único manuscrito siríaco do 4º século. Tá bom? Então ele é um texto não palestino, ele é fora do judaísmo ali, e provavelmente é o resultado do fato de um copista ter, sem maior cuidado, seguido o padrão típico que aparece na genealogia, em que os nomes são repetidos. Como assim repetidos? Ele coloca aqui, Jacó gerou a José. Ele bota de novo, José, de quem Maria, a Virgem, era noiva de Jesus, era noiva e gerou Jesus, que é chamado de Cristo. Então ele bota José e Jacó repetidas vezes, que isso dá um sinal de que é uma cópia posterior e não anterior às 2 primeiras que se fizeram ali. Tá bom? Então, como estamos falando de variante, são variações, então você percebe que o contexto não saiu fora do seu texto. Apenas foi acrescentado de que Maria era virgem e outra não colocou. Estão dizendo que Maria e José eram literalmente os pais físicos de Jesus, e outros textos não dizem isso, que na verdade nós entendemos que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Então eles literalmente não eram filhos legítimos, não tanto de Maria quanto de José. Tá bom? Então espero que você tenha gostado aí, e coloque nos seus comentários, e eu terei o imenso prazer em responder a você. Tá bom? Nos vemos então numa próxima aula.